A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal EBD Kids. Hoje nós estamos aqui para postar o vídeo da dinâmica baseada na lição 3. O pecado gera morte. O título da dinâmica está relacionado com esta lição. Lição 3 da revista dos primários, quarto trimestre. É caminho bloqueado. E qual é o objetivo dessa dinâmica? O objetivo é mostrar às crianças que o pecado nos separa de Deus e gera morte espiritual. Mas Jesus é o único caminho capaz de nos salvar. E quais são os materiais necessários para realizar essa dinâmica? Você vai precisar de fitas adesivas ou barbante para marcar um caminho no chão. Vai precisar também de cartões ou balões com palavras representando o pecado, como mentira, inveja, desobediência e etc. Vai precisar também de placas com a palavra vida e outra placa com a palavra morte. Vai precisar também de um prêmio que representa a vida eterna ou a salvação. Você vai precisar também de um objeto que represente uma borracha gigante, ou você vai precisar de uma placa falando sobre o perdão de Jesus. Passo a passo, a introdução, você vai explicar para as crianças que Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que o pecado nos separa de Deus. Você pode pegar como base Romanos 3:23 e também pode pegar Romanos 6:23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Preparação do caminho. No chão você vai fazer uma trilha com o barbante ou a fita adesiva. No final desse caminho, você vai colocar o doce ou uma lembrancinha, isso é opcional. Mas você vai colocar lá no final e vai explicar para as crianças. Diga que este caminho é o que leva à vida eterna ou à salvação, e que só Jesus pode nos ajudar a chegar lá. Os obstáculos no meio do caminho. Coloque cartões ou balões com diferentes tipos de pecado ao longo do caminho. E aqui cada criança pode ajudar a colocar esses obstáculos no caminho. Aí você vai explicar para as crianças que quando pecamos, os obstáculos aparecem no meio do caminho para nos afastar de Deus, para nos impedir de chegar até Deus. A tentativa de caminhar. Peça para cada criança ir caminhando ao longo daquele caminho, mas ao chegar perto de cada plaquinha ou de cada balão com um pecado, ela vai ter que parar diante daquele obstáculo. Ela não vai poder prosseguir. Quando a criança chegar até aquele obstáculo, você vai ler aquele pecado e vai explicar para ela como aquele pecado a impede de prosseguir em direção à vida eterna. Ao final, mostre a placa morte e explique que morte é o que o pecado gera. O caminho livre com Jesus. Agora, mostre uma borracha gigante ou um objeto simbólico, ou fale sobre o perdão de Jesus. Quando ele entra em nossas vidas, ele remove todos os pecados. Retire os balões ou os cartões do caminho, mostrando que Jesus nos limpa de todo pecado e nos dá um novo caminho, um caminho limpo. A conclusão. Agora, peça para cada criança trilhar o caminho novamente, mas agora sem obstáculo. E quando ela chegar no final, mostre a placa vida e explique para as crianças que Jesus nos dá a vida eterna quando confessamos os nossos pecados, aceitamos em nossos corações. Aplicação bíblica. Leia Romanos 3:23 ou Romanos 6:23 e explique que sem Jesus o pecado nos separa de Deus, mas com Jesus recebemos o perdão e a vida eterna. Faça uma reflexão final. Pergunte para as crianças o que elas aprenderam sobre o pecado e a importância de pedir a Jesus perdão para receber
a vida eterna. Essa dinâmica mantém as crianças envolvidas de forma prática, mas Jesus oferece vida, reforçando a verdade bíblica de que o pecado gera morte, mas Jesus oferece vida. E então, gostaram da dinâmica? Se gostaram, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Curte, compartilhe e eu te espero no próximo vídeo. Beijo no coração, forte abraço e até lá, querendo Deus.